Brasil. Oferecimento toroinvestimentos.com.br. Mais rentável que os bancos e mais fácil que as corretoras. Hoje, com Débora Freitas. Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, 31 de dezembro de 2018. Seja bem-vindo ao CBN Brasil, este último dia do ano. Para algumas pessoas é feriado ou emenda de feriado, mas tem notícia e tem informação por aqui. No cenário econômico, os economistas do mercado financeiro baixaram a expectativa de inflação para o ano que vem e elevaram a previsão do crescimento do PIB. Essas são as informações do último Boletim Focus do ano, que é aquele documento divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central. A expectativa de inflação passou de 4,03% para 4,01% para o ano que vem. A meta central, em 2019, é de 4,25% e o intervalo de tolerância do sistema de metas varia de 2,75% a 5,75%. Para a inflação deste ano, o boletim manteve a previsão estável, ficou em 3,69%. Já a estimativa para o PIB de 2019 subiu de 2,53% para 2,55%. Para esse ano, a previsão do mercado financeiro para o PIB permaneceu em 1,30%. Portanto, a expectativa é de um crescimento maior em 2019. Outro destaque de hoje, a pesquisa Datafolha, que mostra o seguinte: o total de brasileiros que se declaram contrários à liberação da posse de armas de fogo aumentou desde outubro. Em dezembro, 61% dos entrevistados disseram que a posse deve ser proibida, pois representa ameaça à vida de outras pessoas. No levantamento anterior, que foi feito em outubro, 55% concordavam com essa mesma posição. Nesse mesmo período, a parcela de pessoas que considera a posse de armas um direito do cidadão para se defender oscilou, mas negativamente. Passou de 41% para 37%. Está no limite da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Já outros 2% não souberam responder. Durante o período eleitoral, você se lembra que agora o presidente eleito Jair Bolsonaro falou em revogar o Estatuto do Desarmamento, que está vigente no Brasil. Nesse fim de semana, inclusive, ele disse que pretende assinar um decreto para flexibilizar a posse de armas no país. A ideia também foi defendida pelo futuro ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro. Ontem, o futuro chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, também defendeu a mesma bandeira e acabou dando uma declaração polêmica. Ele comparou a posse de armas à posse de automóveis. E o que diz o Estatuto do Desarmamento? Para ter posse de armas, o cidadão precisa ser maior de 25 anos, ter ocupação lícita e residência certa, não ter sido condenado ou responder a inquérito ou processo criminal, comprovar capacidade técnica e psicológica e declarar que realmente precisa de uma arma. Posse de armas é ter armas em casa. Já o porte, que é andar com a arma na rua, ele é proibido. Só pode andar armado agentes de forças de segurança e guardas, entre algumas outras atividades relacionadas à segurança. Tanto a posse de arma quanto o porte, eles são concedidos pela Polícia Federal, e a ideia do governo eleito, que toma posse amanhã, é justamente flexibilizar essas indicações feitas pelo Estatuto do Desarmamento. Bom, a gente vai trazer mais detalhes sobre esse assunto, vai conversar sobre isso aqui com os nossos comentaristas, além de outros tantos temas, outros tantos destaques que você vai acompanhar no CBN Brasil de hoje, que já começou. E nós vamos a Brasília. Felipe Igreja tem detalhes de uma operação da Polícia Federal e da Polícia Civil. Boa tarde para você, Felipe. Boa tarde, Débora. Boa tarde, ouvintes. A Polícia Civil do DF e a Polícia Federal realizam uma operação conjunta para cumprir mandados de busca e apreensão contra um grupo que colocou uma bomba em frente a uma igreja aqui no Distrito Federal e que ameaçou realizar atentados na posse do presidente eleito Jair Bolsonaro.
são cumpridos 7 mandados de busca e apreensão aqui em Brasília, mas também em São Paulo e em Goiás. E a informação é de que as equipes ainda seguem nas ruas. A apuração dos casos começou na véspera de Natal, quando uma bomba com pólvora e pregos foi deixada em frente ao Santuário Menino Jesus em Braslândia, a cerca de 40 quilômetros do centro de Brasília. A Polícia Civil aqui da capital federal descobriu que o grupo que reivindicava o atentado tinha um blog na internet onde foram postadas fotos da bomba deixada na igreja e também foram feitas ameaças ao presidente eleito Jair Bolsonaro. O grupo dizia estar preparado para fazer um massacre e que possuía armas e explosivos estocados para o dia 1º de janeiro. A Polícia Federal então foi acionada e também começou a investigar esse caso, abriu um inquérito e por isso também está participando das buscas hoje. Chamou a atenção as imagens que o grupo publicou da fabricação da bomba. Essas imagens foram publicadas nesse site e isso chamou bastante a atenção dos investigadores. É possível ver a montagem lá da bomba. Antes da operação hoje, um celular e um computador já tinham sido apreendidos e um menor também chegou a ser ouvido, mas negou participação nesse caso. Oficialmente, a apuração hoje é sobre o crime de associação criminosa, mas também outros crimes estão sendo apurados pelos investigadores. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Etchegoyen, afirmou ontem que as ameaças a Bolsonaro eram reais e que o governo não poderia descartar nenhuma delas. O fundamento e a sustentação das ameaças vai estar no resultado do inquérito da Polícia Federal. Nós não temos o direito de descartar nenhuma delas, nem de avaliar se esta ou aquela é mais grave ou menos grave. Nós estaremos preparados sempre para fazer frente a qualquer das ameaças. Estamos preparados. Todas as ameaças possíveis estão sendo prevenidas e serão neutralizadas se ocorrer. É uma ameaça real. Não estão descartadas novas ações contra esse grupo, segundo a Polícia Civil aqui do Distrito Federal. O esquema de segurança para a posse de Jair Bolsonaro já está atuando aqui em Brasília. A área central da cidade está toda fechada. De fato, existe essa preocupação maior com o presidente eleito, até porque ele já foi alvo de um atentado durante a campanha. Tanques do Exército chegaram a circular na cidade ontem. Um deles, inclusive, chegou a entrar na EBC, que é a empresa estatal que vai gerar as imagens da cerimônia de posse. A justificativa de que os tanques iriam proteger esse local, mas eles acabaram saindo depois de uma reclamação do governador aqui do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, do PSB. Ele foi às redes sociais dizer que a Polícia Militar, a PM, tinha sim condições de garantir a segurança das instalações da EBC e só depois dessa reclamação é que os tanques saíram aqui da EBC, na área central da cidade. Em outros pontos da capital federal a gente consegue ver tanques, principalmente ali na área da Esplanada. Tem carros, tanques do Exército, segurança de fato reforçada e hoje ninguém consegue acessar a área. Os pedestres também não conseguem entrar na Esplanada. Não teve expediente hoje aqui na área central da cidade, todos os servidores dispensados exatamente para a montagem de todo esse esquema de segurança. Débora. E então, quer dizer, essa liberação só deve acontecer amanhã à tarde ou à noite, depois de finalizadas as atividades da posse. Isso, exatamente, né? Vai durar o dia inteiro, a posse só começa no período da tarde, mas desde hoje já está tudo fechado e só no fim da noite mesmo, Bolsonaro, o último ato é uma recepção no Palácio do Itamaraty para autoridades estrangeiras, autoridades brasileiras. Só depois disso é que o esquema começa a ser desmobilizado. Com certeza ainda vai ter reflexo também, até mesmo na quarta-feira, dia 2 de janeiro, essas interdições. A gente vê a todo momento, escuta helicópteros do Exército sobrevoando essa área central da cidade. De fato, é considerado o maior esquema de segurança da história de Brasília. Débora. E provavelmente esse esquema de segurança reforçado deve continuar, né? Mesmo depois da posse. Sim, essa é a expectativa. A gente sabe que essa preocupação com o Bolsonaro existe, principalmente depois do atentado sofrido durante a campanha eleitoral.
tanto que alguns militares estão sendo substituídos lá no Palácio do Planalto. A gente vai ter a saída do general Sérgio Etchegoni, mas assume o general Augusto Heleno. Então toda essa parte que cuida da segurança do Bolsonaro está se mantendo ali com a presença dos militares também. Eles vêm dominando esses postos chaves também lá no Planalto. Débora. Tá certo, obrigada pelas informações. Felipe Igreja em Brasília. 31 de dezembro, último dia do ano, e dia de São Silvestre, a mais tradicional corrida de rua brasileira. Guilherme Pradella acompanhou e vai contar pra gente aqui um pouco mais sobre os vencedores. Boa tarde para você, Pradella. Tudo bom, Débora? Boa tarde para você, para os ouvintes. Os atletas africanos, mais uma vez, Débora, dominaram essa 94ª edição da São Silvestre. Prova foi realizada na manhã deste domingo nas ruas da capital paulista. Teve os etíopes e quenianos no posto mais alto do pódio. E em ambas as categorias, os vencedores foram definidos nos metros finais dos 15 quilômetros de percurso. Entre as mulheres, a queniana Pauline Kamulu dominou toda a prova até o quilômetro 14. Foi quando a compatriota Sandra Félix Tuei disparou e venceu com um tempo de 50 minutos e 2 segundos. Na terceira colocação ficou a etíope Mestawut Truné. Jennifer Nascimento Silva foi a melhor brasileira com o 8º lugar e tempo de 54 minutos e 5 segundos, melhorando a marca do ano passado, que foi o 10º lugar de Josiane Cardoso. O Brasil não vence no feminino desde 2006. Na categoria masculina, apenas 3 segundos separaram o primeiro do segundo colocado. Belaí Bezabi, da Etiópia, venceu com um tempo de 45 minutos e 3 segundos. O segundo colocado foi o Dawit Adamansu, do Bahrein, que venceu a edição de 2017 da São Silvestre. Na terceira colocação ficou também etíope Andework Tadesse. Giovanni dos Santos terminou a prova na 8ª colocação e foi o melhor brasileiro entre os homens. Já são 8 anos que um brasileiro não ocupa o lugar mais alto do pódio desde a vitória de Frank Caldeira em 2010. Na categoria cadeirantes, vitória brasileira. No feminino, Vanessa Cristina de Souza conquistou o bicampeonato e no masculino, Heitor Mariano sagrou-se tetracampeão. E só um detalhe, Débora, no instante antes da coletiva de imprensa com os vencedores, o vencedor da prova masculina, o Belaí Bezabi, da Etiópia, acabou passando mal. Caiu no chão, precisou ser atendido pelos paramédicos, reclamou de dores no peito. Passou por um eletrocardiograma na estrutura montada aqui mesmo na Avenida Paulista. Não foi detectado nenhuma anormalidade, mas por precaução foi encaminhado à Santa Casa aqui de São Paulo e por enquanto segue sendo atendido. Débora. Bom, então não parece ser nada grave, né? Mas de qualquer forma, um cansaço aí, né? Deve ter, imagina, 45 minutos. Claro que ele é um atleta preparado para isso, um atleta de alto rendimento, mas são 45 minutos de prova, dá para cansar, né? Sem dúvida, e o calor estava forte aqui na capital paulista. A previsão do clima-tempo, por exemplo, indicava que os termômetros poderiam chegar na hora da prova na casa dos 30 graus. E como dissemos, a reta final da prova foi muito forte. O primeiro e o segundo colocado ficaram apenas 3 segundos de diferença. Então, acabou exigindo muito dos atletas. Aparentemente foi apenas uma fadiga por conta do grande esforço físico, mas por precaução a organização da prova acabou encaminhando o atleta à Santa Casa de Saúde aqui no centro de São Paulo. Pois é, atleta de ponta. A gente fez uma pesquisa aqui, alguns conhecidos aqui, algumas pessoas que participaram da São Silvestre, mas que são corredores amadores, fizeram o mesmo percurso, o mesmo trajeto em aproximadamente 1h40. Queria saber em quanto tempo fez Thales Maurício, que acompanhou os amadores, mas pela roupa dele aqui, eu acho que ele também correu. Ou não, Thales? Boa tarde para você. Boa tarde, Débora. Não corri não, viu? Não tinha como. Mas em 2008, há 10 anos, eu corri a São Silvestre. Meu tempo foi de 1h12. Então você tá ali no intermediário entre o atleta. Foi numa época que eu treinava bastante, levava a sério, corri aqui na USP, a Universidade de São Paulo, que fica aqui na Zona Oeste.
tem muitos corredores que treinam lá, mas não corri esse ano não, só fui para trabalhar mesmo. E por que você não correu mais? Não, porque depois eu acabei me envolvendo com ciclismo de estrada, e aí você tem que escolher um ou outro, né? Aí me apaixonei pelo ciclismo de estrada, e a corrida tem muito impacto, né? Então você treina ali todo dia, começa a doer joelho, quadril, e eu tinha muita lesão, e aí eu fui deixando de lado, conheci o ciclismo, que tem menos impacto, e aí tô nessa agora. Quem sabe você não acrescenta a natação e vira um triatleta? Pode ser, é umas para 2019. Conta pra gente então como é que foi a corrida dos amadores. Bom, Débora, a gente acompanhou ali o entorno, né? Cerca de 30 mil pessoas participaram dessa corrida, a Corrida Internacional de São Silvestre, que é a prova mais tradicional do calendário nacional e também aquela aí que fecha com chave de ouro o ano dos atletas amadores. Tem muita gente que vai só para comemorar mesmo, confraternizar. Encontrei até gente com garrafinha de cerveja lá, bebendo, tirando um barato mesmo, né? A nossa reportagem acompanhou durante toda a manhã esse clima ali na chamada pipoca também, que é o corredor que se esquiva de pagar a taxa de inscrição e fica ali do lado de fora, ele entra sem inscrição, sem a numeração. E esse ano foi bem difícil para esse pessoal poder acompanhar e participar da prova. Diversos bloqueios foram montados ao longo da Avenida Paulista, o que impedia o acesso então de quem tentava cruzar a via para chegar ali na área de largada. Só depois da largada, que foi às 9 horas da manhã, né, para todo o pelotão em geral, é que esses corredores, cerca de 20, 30 minutos depois, tiveram acesso aos 15 quilômetros da São Silvestre para poder fazer a prova. Conversei com o vigilante Oswaldo Ferreira, ele era um desses pipoqueiros e ele concordou com os bloqueios, disse que realmente não pagou, tem que passar por essa situação. Na opinião dele, o que faltou mesmo foi mais informação por parte dos organizadores. Falo que eu sou um pipoca de elite. O que é pipoca de elite? Uma pessoa que respeita os pessoal inscrito, você não vai tomar água, você vai só apenas correr. Quando chega lá, você desvia antes do pórtico. Então eles colocaram essas barreiras, eu acho bom. Por quê? O pessoal que pagou tem um direito. Então eles vão e depois a gente entra tranquilamente. Então é perfeito. Eu só gostaria assim de mais orientação. Daí eu falo, gente, vamos aguardar aqui, ou se não lá no fundo, lá na frente. Só isso. A funcionária pública Vânia Castro, ela veio de Iracemópolis, interior de São Paulo, com o marido que correu a prova, ele se inscreveu, fez tudo direitinho. Ela estava reclamando com a gente que não conseguiu chegar nem perto do local lá da prova para registrar a chegada do marido por causa desses bloqueios que foram montados. Tá difícil, a gente não tem conseguido não. Não sei por que eles não liberaram pra gente, né? Meu marido tá correndo e eu mesmo não pude vê-lo. Então nós estamos aqui desde manhã, desde as 7, não consegue. O que a senhora acha disso? Eu acho que a festa é pra todos, né? Principalmente a gente que tá participando junto. Gostaria muito de poder estar lá, né? Pois é, e teve gente também, Débora, que teve dificuldades para, por exemplo, acessar o metrô. Tem a linha verde do metrô que passa ao longo da Avenida Paulista. Foi muito difícil conseguir informação. A nossa reportagem também contou aí com essa falta de informações, né, para poder acessar vias que estavam desbloqueadas, poder saber onde é que tinha estação do metrô aberta. E então a confusão, a desinformação foi geral. Logo depois do final da prova, mais ou menos umas 10h30, inclusive o acesso à estação Trianon-MASP do metrô ficou fechada para evitar tumultos. Mas no meio dessa festa toda também teve muita gente que aproveitou, tinha muita gente fantasiada, fantasias das mais diversas e também lições de vida. Eu conversei com o aposentado Manuel Silva, ele tem 89 anos e ia tentar fazer aí os 15 quilômetros da São Silvestre. Primeira vez que o senhor está vindo aqui, qual que é a idade do senhor? 89. 89 anos? E pretende fazer quantos quilômetros aí? O que der, né? O que der, não sei quantos quilômetros eu vou fazer. Se der os 15, eu vou correndo, andando. O importante é participar e articular os músculos, os nervos, a mente. Por que demorou tanto tempo para vir conhecer? Uma boa pergunta. Olha, o tempo vai passando e a gente vai querendo vir e não vem, vai indo, e por isso que o tempo passou assim. Para mim, eu não participava. E agora, com 89 anos, eu tô aqui. Ou seja, nunca é tarde, né?
Nunca é tarde, né? Uma baita lição de vida aí no último dia do ano, né? O senhorzinho de 89 anos indo lá cumprir um desejo aí que ele tinha. Bom, por fim, Débora, reclamações também com relação ao preço para participar da prova. Quando eu corri em 2008, por exemplo, paguei menos de R$100, né? Hoje, para quem tentou participar da prova, quem fez a inscrição, teve de pagar R$185 e teve muita gente que reclamou aí, dizendo que estava caro e por isso é que decidiram ir como pipoca. Débora. Obrigada, Thales. Maurício, pelas informações. Aqui os detalhes da São Silvestre em São Paulo. Intervalo, fique com as notícias da cidade. Voltamos em instantes com Merval Pereira. CBN Brasil.